Exatamente aqui. Bom, primeiro eu gostaria de contar um histórico que é muito importante, né? Nós estamos trabalhando nesse assunto desde... Costumo dizer para todo mundo o que aconteceu. Em 2019, eu conversei com o deputado Aguinaldo Ribeiro, tá certo? E, explicando sobre o setor, ele fez uma pergunta para mim que eu fui incapaz de responder para ele. Ele falou: França, qual que é o IVA equivalente à tributação que vocês pagam hoje? Como eu não tive resposta, nós iniciamos um estudo com o escritório de Hayek Menezes, um estudo muito detalhado, onde nós pegamos 16 empreendimentos, foi pego nota por nota para nós chegarmos na alíquota equivalente. E a alíquota equivalente que mantinha o mesmo valor de tributação era de 8%. Então, esse estudo depois foi refeito e, conforme ele falou, também houve um estudo de uma outra entidade, que é a Tendências, por outra metodologia, e chegou-se no mesmo número. Depois, em 2024, tivemos várias conversas com o Bernardo Api e Fernando Haddad, que foi muito importante. Participamos do grupo de trabalho da CERT, e nós temos 2 pontos aqui que são importantes: a transição e o que já foi dito aqui, a alteração do redutor de 40% para 60%. Se puder mudar de página, eu agradeço. Ainda não teve alteração da página, se puder para a página para frente. Muito obrigado. Então, o regime de transição, na verdade, é complexo, o Eli já falou, e eu acho que esse assunto está bem endereçado. Eu queria só acrescentar algumas coisas no redutor da alíquota, né? E algumas coisas eu tenho que repetir aqui o que ele falou, né? De acordo com o Ministério da Fazenda, o pressuposto da reforma para os setores é que não haja a mudança na arrecadação atual. Bom, tivemos aqui o secretário Bernardo Api, inclusive no Jornal Valor, em 16 de julho, disse que eles tinham um número redutor de 20% e depois chegaram a uma carga atual de 40%. E o item 3, ele é muito interessante porque ele explica a diferença de 40 para 60. Eu entendo que os nossos estudos estão muito bons, o governo e o API. No entanto, existe uma divergência entre os nossos estudos. Quando você faz os estudos, você precisa saber o valor médio dos imóveis. E nós, nos nossos estudos, pegamos uma empresa que chama-se a Brain, que é uma empresa que faz há anos estudos no Brasil todo, tá certo? E nós chegamos num determinado valor. O governo pegou a Dimob. Eu respeito muito os dados da Dimob. No entanto, infelizmente, os dados da Dimob, eles não são tão precisos. Senador, se o senhor comprar um apartamento junto com a sua esposa, estará na Dimob 2 apartamentos. A vaga de garagem também, que custa muito menos do que o apartamento, ela estará lá como se fosse um imóvel. Portanto, quando a diferença que a gente tem é uma diferença de base de dados. Então, se nós conseguirmos entender isso e ter um alinhamento, o governo chegará no nosso número de 60%. Nós estamos muito convictos nisso e eu sempre falo para todo mundo, nós não estamos aqui negociando, nós somos engenheiros, nós gostamos de número e se as nossas planilhas tiverem qualquer problema, nós não nos frustramos de alterar. No entanto, até hoje, ninguém discutiu nossa metodologia, as nossas planilhas. A única divergência é essa base de dados que, se superada essa divergência, ficará muito claro que o desconto sobre a alíquota modal é de 60%. Então, esse é um ponto crucial e importante que continuamos a discutir e que eu gostaria de reafirmar. Indo para a última parte. Aqui eu sei que é óbvio, mas eu gostaria de falar o óbvio, né? A importância de nós termos um redutor adequado. Nosso setor, ele realmente tem uma importância enorme no Brasil. Primeiro que ele mexe em 97 subsetores da economia.
Então, qualquer redução que ocorra, nós não estamos falando só numa redução no setor específico, nós estamos falando em 97 subsetores da economia. Importante lembrar, nós geramos 15% dos empregos formais do Brasil em 2024, segundo a CAGED, e nós temos uma representação de 7% do PIB. Não é à toa que o Banco Central do Brasil e o Banco Central de todos os países, eles olham os dados do setor imobiliário para analisar o crescimento dos países. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente ter realmente como meta e entender a importância do setor. Ressaltando que eu sei que o senhor já sabe, mas eu me sinto na obrigação de falar isso. Segundo, a elevação do valor do imóvel, eu não vou voltar nisso, porque o Eli já foi muito claro. Eu só queria dizer uma coisa, completar o que o Eli falou. Nós temos dois mercados, o mercado do Minha Casa e Minha Vida e o mercado chamado médio alto padrão. Aonde você tem o maior número de funcionários é no mercado de médio alto padrão. Além do que o Eli explicou do VGV, o mercado de médio alto padrão ele tem o maior número de funcionários, a maior mão de obra, e qualquer desaceleração nesse mercado, a consequência a gente já sabe e não esperamos que ocorra uma consequência dessa. E a importância é também há um trabalho que tem sido feito há anos no Brasil, esse governo continua, que é combater o déficit habitacional, que infelizmente ainda é um déficit de 6,7 milhões de moradias, e nos próximos 10 anos nós vamos precisar construir mais 11 milhões de moradias. Portanto, para nós é fundamental que só mantenhamos a carga tributária existente e nada mais, para que nós possamos continuar sendo uma máquina que puxa o PIB brasileiro. Eu não trouxe o gráfico aqui, mas quando o senhor olha um gráfico de evolução do PIB brasileiro, o PIB brasileiro, quando ele cresce, o PIB da construção civil, ele é muito mais alto, ele puxa o PIB para cima. Então, esta importância, ela tem que ser mantida para o bem e futuro do crescimento do PIB brasileiro. Senhores, eu fiz uma apresentação curta, a apresentação anterior foi muito detalhada e estou aqui se os senhores tiverem alguma dúvida com relação ao que nós estamos discutindo.